mas mesmo assim aceitei o convite pela importância desse programa e por algo tão significativo que é encontrar aqui todos vocês, né? Acho que isso é muito, muito bom mesmo. Com tanta gente importante na mesa e na plenária, né? Eu quero dizer para vocês que eu me sinto pequeno diante da tarefa de falar sobre perspectivas dos direitos humanos hoje em Minas Gerais e no Brasil. Sou um fiote pequeno, tem muita gente aqui que tem asa maior, né? E um soldado da questão dos direitos humanos. E eu pensei a minha fala mais voltada para os interesses de vocês, mais voltada para o público, em vez de fazer uma grande teorização sobre a questão dos direitos humanos. E eu vou deixar um roteiro da minha palestra, porque eu vou citar alguns poemas, alguns versos, algumas citações, depois pode ser tirado xerox e mandado para todo mundo, então que não há uma preocupação tanto de repetir algumas citações que eu vou fazer, tá ok? Eu gostaria de começar com um poema de um filósofo importante, alguns o colocam como o mais importante no século XX, que é Martin Heidegger, que escreveu grandes obras filosóficas e teve uma postura de vida muito complexa, com um rápido envolvimento dele com o nazismo, que chegou a ser reitor de uma universidade na época do nazismo na Alemanha. Mas é evidente que o pensamento dele é universal, né? E mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, que ele não tenha feito uma autocrítica tão clara sobre essa colaboração com o nazismo, mas é a situação que 90% do povo da Alemanha esteve envolvida nesse período, né? E ele escrevia poemas também. Primeiro, poemas para a judia, que era o caso de amor dele, Hannah Arendt, né? Contraditoriamente, e ao mesmo tempo também algumas obras filosóficas. E ele tem um poema que é interessante, ele diz assim: na floresta há sendas, muitos se perdem no cerrado da vegetação. De repente desaparece a trilha e acaba no intransitado. Cada senda caminha separada da mesma floresta, quando sempre parece uma igual à outra. Mas só parece assim. Lenhadores e vigias da mata conhecem os caminhos. Eles sabem o que é estar numa senda perdida, senda caminho. Olha bem, esse poema é uma metáfora da vida dele, dos envolvimentos políticos controversos que ele teve, mesmo no final da vida se assumindo como um grande humanista. Quem já leu os livros do Leonardo Boff sobre o cuidado, o Leonardo tem insistido muito, isso é um tema filosófico que ele trabalha sobre o cuidado pós-Segunda Grande Guerra Mundial, né? Mas esse poema também, que tem muitos caminhos na floresta, e tem muita gente perdida no meio da floresta, e a floresta é a sociedade que nós vivemos, também era um pouco o quadro da época dele, no nazifascismo, a complexidade que foi o século XX, né? Então tudo isso mostra que tem muita gente perdida. Mas também esse poema pode ser uma metáfora da nossa época, e especialmente da questão dos direitos humanos. Da questão dos direitos humanos. Quando ele coloca que tem muitas trilhas, que uma caminha separada da outra, eu no final vou provocar isso hoje na questão dos direitos humanos. Como tem tanta coisa separada da questão dos direitos humanos, tanta coisa, e cada um chutando para um lado, e muitas vezes não chutando junto. Só que ele coloca uma coisa, que tem gente que não se perde nessa floresta fechada, que são os lenhadores e os vigias da mata. João Leite, mesmo com toda a sua consciência ecológica, você é um lenhador e um vigia da mata. Cada
pessoa que está aqui é um lenhador e um vigia da mata. Né? Nós conhecemos e temos que conhecer essa floresta que nós estamos. Nós só vamos ter sucesso na nossa luta pela terra indígena, pela terra quilombola, pela terra do sem terra, se nós soubermos para onde nós queremos ir. Nós só vamos ter sucesso na luta contra a tortura, contra as ameaças, contra a pistolagem, se nós formos esses lenhadores e esse vigia, formos realmente os defensores dos direitos humanos, se a gente saber o rumo que a gente quer ir, né? E essa floresta, eu disse que é o mundo atual, que é a sociedade que nós vivemos. E essa sociedade que a gente chama de mundo moderno, ele tinha 4 pilares: o sujeito, a questão da individualidade, o Estado, a razão e o capital. Eram os 4 primados do mundo moderno. E a gente vai ver que esses primados estão em crise profunda, como que perdidos no meio da floresta. A crise do sujeito, o mundo de cabeça para baixo, de rural passa para urbano, num período de 2 décadas. A crise da religião, que são profundas, né? Processo de insegurança constante e crescente na sociedade. A indústria que mais cresce no mundo hoje é a da segurança pública. Para vocês terem uma ideia, nós temos 130 mil seguranças privados no Estado. Nós não temos nem a metade disso, João, de policiais. Está entendendo? No Estado, segurança do Estado. Então, essa insegurança do sujeito é evidente, sem contar a perda de referência de carreira de emprego, de previdência, coisa que há 30, 40 anos atrás as pessoas transitavam com mais segurança. O sujeito hoje, o ser humano, está perdido e ao mesmo tempo o inimigo, o estranho, está sendo visto com tanta visibilidade. A ideia da xenofobia, né, da resistência ao estrangeiro, que é o inimigo. Sartre chamava isso do viscoso. É interessante o livro do Sartre, fazendo uma releitura do Heidegger, tá? Ele chamava que a gente vive num mundo viscoso, onde sente repugnância pelo diferente que se aproxima de nós. Então, o mundo hoje, o sujeito está inseguro. Essa é a grande crise. A crise, por exemplo, do Estado. Liberdades individuais versus segurança do Estado. A crise aí, a luta contra a questão do terrorismo, como se fosse central, né? Essa desordem no mundo, com a queda da visão do Estado, com a emergência do Estado mínimo. Então, o Estado que teria, de alguma forma, de garantir direitos, não garante direito, porque o Estado é o Estado mínimo do neoliberalismo. Então, o Estado vive uma crise hoje, uma crise profunda. Vocês verem, por exemplo, a instabilidade na Europa hoje dos governos. A Itália é o paradigma maior, mas Chipre, Grécia mostra essa crise do Estado com evidência, porque no neoliberalismo a única instituição crível é o mercado e o Estado com isso relegado a um segundo plano, tá? A floresta também, a crise da racionalidade científica, né? É um problema. A razão não tem mais aquele papel que tinha nesse mundo moderno. Só a gente vê, por exemplo, as guerras e o horror e a violência das guerras como acontece, e as guerras urbanas pelo Brasil, o fanatismo religioso que toma feição cada vez mais absoluta na sociedade, e essa razão, ela se torna irracional para a própria questão ecológica. O mundo caminha para a destruição. Leonardo Boff dizia, há 20 anos atrás, quando eu escrevia sobre questão ambiental, eu era chamado de apocalíptico, que eu estava fazendo terror. Hoje eu acho que eu era conservador há 20 anos atrás. O efeito estufa, o derretimento da geleira polar, né? Toda a crise ambiental que emerge aí, a demora em nós termos
formas de combustíveis, de energia, né, renováveis, diferentes da que nós temos, só a questão do petróleo, a questão das hidrelétricas, com toda a crise que as barragens estão gerando hoje no mundo, né? Então você vive uma crise significativa dessa racionalidade científica. A razão queria resolver no início, na metade do século XIX, até o início do século XX, todos os problemas. Essa razão está irracional, não consegue resolver os problemas. Essa é a grande questão. Ela se mostrou limitada, né? E a crise do capitalismo mundial. O neoliberalismo vive a sua crise mais profunda. Pegou a desregulamentação universal, né? E o que nós temos? A ausência de políticas sociais e a exclusão mais profunda que nós vivemos. Apesar de alguns lampejos na América Latina de governos com preocupação social, e isso a Europa nos mostra, os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm hoje 20% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza e da miséria absoluta. É a situação norte-americana hoje. Hoje, os Estados Unidos têm mais pobres, tá? Na miséria absoluta, pobre não, miséria absoluta, os miseráveis, abaixo da linha da pobreza, como se diz, mais do que a América Latina toda. Então você vê a situação, isso não era pensado no estado de bem-estar social que o keynesianismo propôs para os Estados Unidos. Então a gente vê que o capitalismo vive uma crise profunda. E o capitalismo não consegue responder uma questão fundamental: o consumo ilimitado. Cria-se os desejos do consumo e o mundo hoje nós precisaríamos ter 3 mundos, precisaríamos ter 3 produção de riqueza, 3 vezes mais, para que todo mundo tivesse o padrão norte-americano ou o padrão europeu de consumo. Isso é a crise do capitalismo. Aí vocês vão dizer, Durval, e as perspectivas dos direitos humanos? Eu aponto 6 pistas. A primeira, o pensar. Ué, o que é isso, Durval? Nós temos que pensar. Nós temos que refletir. Enquanto sujeito individual, enquanto sujeito coletivo, vivermos aquele diálogo interior conosco mesmo que nos ensinou o velho Platão. Então eu acho que hoje nós, defensores de direitos humanos, temos que pensar. Temos que exercitar o pensamento individual e coletivo. Sócrates, certa vez, em um dos seus diálogos, ele dizia assim: os ventos são eles mesmos invisíveis, mas os que eles fazem mostra-se a nós. E, de certa maneira, sentimos quando eles se aproximam. A gente não vê o vento, mas na hora que ele bate no nosso rosto, você sabe. O pensamento é a mesma coisa, a gente não vê o pensamento. Ninguém toca, ninguém mastiga o pensamento, mas ele sente, a gente sente ele como sente o vento, né? E é importante que a gente tem que fazer nossos pensamentos virarem tempestades. Esse é o grande desafio. Nós temos que criar tempestade de pensamento. E é interessante que os regimes autoritários sempre reprimiram a liberdade de pensamento. Quem que foi atingido primeiro na Revolução de 64? As universidades, os órgãos de imprensa, porque o pensamento é visto como revolucionário. O pensamento, a ponto da Hannah Arendt, essa judia, João, ter dito certa vez o seguinte: ela falou que não existe ideias perigosas, pensar é que é perigoso. Não existe ideias perigosas, você pensar é perigoso. Alguém que pensa, e pensa os direitos humanos, e pensa desafios na luta dos quilombolas, dos sem casas, dos indígenas, dos sem terra, dos aqueles que sofrem violações de seus direitos, esse que pensa é perigoso. E é interessante que tem um filósofo, André Sponville, que ele certa vez diz assim: é preciso pensar tão longe quanto pudermos e mais longe do que sabemos. Com que finalidade? Para que pensar? Para a gente pensar
ele diz assim: você só encontra, através do pensamento, uma vida mais humana, mais lúcida, mais serena, mais razoável, mais feliz e mais livre. Então, se a gente quer essa vida, os epicuristas falavam, e Epicuro, que o pensamento é como uma cura, é como um remédio para os males, porque quem pensa não é dominado, não é escravizado, não é oprimido. Quem pensa é sujeito de sua história e de sua vida, né? E a Hannah Arendt vai nos dizer mais claro: a manifestação do vento do pensamento não é o conhecimento, é a capacidade de distinguir o certo do errado, o belo do feio, e isso na verdade pode impedir catástrofes, pelo menos para mim, diz Hannah Arendt, nos raros momentos em que as cartas estão abertas sobre a mesa. Então, se a gente quer distinguir do certo do errado, o belo do feio, e a gente agir no momento que esse mundo, essa floresta, coloca no seu emaranhado de água as cartas sobre a mesa, só a gente exercitar o pensamento. Então, eu quero convidar: agente defensor de direitos humanos tem que ser um agente do pensamento, tem que pensar, tem que saber o que está fazendo. A segunda pista pode parecer estranha, mas eu trago para vocês: é a esperança. Eu acho que a segunda perspectiva dos direitos humanos. Nós não estamos fazendo a mesma coisa que fazíamos há 20 a 30 anos atrás, porque as coisas estão fora do lugar. Ainda bem que nós estamos fazendo a mesma coisa. Significa que nós estamos no caminho certo da luta da defesa dos direitos. E Tiago de Mello, um grande poeta, ele diz assim: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia, faz escuro, mas eu canto. Então eu acho que a esperança nos dá essa dimensão da utopia. O que o mundo neoliberal da modernidade está querendo dizer para nós, que o futuro não existe, que o amanhã não existe, quer impor para nós a ditadura do presente, quer matar aquilo que nós temos de mais revolucionário, que são os sonhos. Não, o escuro, a gente canta no escuro, para cantar que amanhã vai chegar. Que bom quando a gente vai numa assembleia dos quilombolas, com a Comissão de Direitos Humanos de São João da Ponte, e eles cantam seus cantos. Ou na Assembleia Legislativa, os nossos irmãos índios fazem uma mística. Ou outro dia, discutindo a questão de Marighella e da tortura e da ditadura militar, companheiros do Levante Popular fizeram um teatro de apresentação mostrando a esperança. Nós não podemos perder a esperança. A esperança é antes um canto de vida, mesmo na escuridão, para anunciar a madrugada e esperar sempre o novo dia que vai chegar. Esperança é sempre um olhar comum. Tiago de Mello diz: vem ver comigo. Não é ver sozinho, não é ver individual. Então a esperança se conjuga no plural, nunca no singular. É sempre uma busca da incerteza, mas naquela esperança que amanhã é um novo dia. Agora, a esperança tem relação profunda com a capacidade de aprender. A aprendência da esperança é fundamental. A gente tem que aprender a ter esperança. Quem perde a esperança perde também o potencial cognitivo, a capacidade de aprender. Então eu acho que a esperança é que nos coloca de alguma forma numa postura até humilde de estar aprendendo. Então por isso que eu acho que essa pista hoje dos direitos humanos, de não perder a esperança, é a gente buscar sempre esse conhecimento. E é interessante que a esperança sempre está ligada com o desejo, que é essa força revolucionária que nós temos de nós. Brejo dos Crioulos tem o desejo de quê? De ter sua terra.
santo. Jacriabá tem desejo de quê? De ampliar a